Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que induzis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Com vossa filha Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. Queremos dar continuidade nas catequeses sobre Santos Anjos e hoje queremos meditar um pouco sobre os Santos Anjos no Antigo Testamento. Diz o Catecismo que os anjos são os anjos de Cristo. Cristo é o centro do mundo angélico. São os seus os anjos. São seus porque foram criados por Ele e para Ele. São seus porque Ele os fez mensageiros de seu próprio projeto de salvação. Por isso não precisamos ter medo quando procuramos venerar os santos anjos, que eles nos desviem de Cristo. Ao contrário, quanto mais encontramos os santos anjos, tanto mais eles nos vão conduzir para Cristo. Eles pertencem a Cristo, são anjos de Cristo. Então, o interesse deles é conduzir-nos para Cristo, mostrar-nos Cristo, fazer-nos conhecer Cristo para poder amá-lo mais. E se agora vamos meditar sobre os anjos no Antigo Testamento, vamos também compreender como eles preparam a história da salvação que culmina em Cristo. Como eles conduzem para este ápice que encontramos em Cristo. Exatamente como eles nos conduzem para Cristo. Toda a história da salvação tem o seu ápice, o seu centro em Cristo. Este é o caminho que nos conduz ao Antigo Testamento. Diz o Catecismo, no número 332. Os anjos estão, desde a criação, e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Então, desde a criação, como ensina a Igreja, Deus criou o céu e a terra. E na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu, ou os céus, pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus. Como Jesus nos ensina a rezar. Pai nosso que estais nos céus. Então, céus, é o lugar onde vive Deus. E, por conseguinte, também céu significa a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. Então, os anjos que estão sempre com Deus, junto de Deus, eles também ajudam aqui na terra. E esta ajuda dos anjos aqui na terra, vemos agora ao longo da história do Antigo Testamento. Agora, o Catecismo nos enumera, nos mostra alguns atos, algumas ações dos anjos aqui durante o Antigo Testamento. Então, o primeiro ato dos anjos que o Catecismo nos mostra é eles fecham o paraíso terrestre.
Ele se refere aqui a Gênesis 3:24. Tendo expulso o ser humano, posto a oriente do jardim de Éden, os querubins, com a espada fulgurante a cintilar, para guardarem o caminho da árvore da vida. É uma observação muito interessante. E interessante porque Deus colocou aqui os querubins para guardarem o caminho da árvore da vida. O livro Gênesis imagina o paraíso como um santuário. Assim como o tabernáculo e o templo de tempos posteriores, o paraíso, o jardim, é adentrado a partir do Oriente. A casa de guardiões angélicos chamados querubins, decorado com árvores, a fonte das águas sagradas e o lugar onde Deus habita com o seu povo sobre a terra. Então, podemos dizer que o paraíso é um anúncio do santuário futuro, o anúncio do templo. E assim também o anúncio da encarnação, porque exatamente pelo mistério da encarnação sabemos que Deus habita conosco, Deus habita no meio de nós. Como o templo é sinal da presença de Deus aqui na terra, Jesus é a presença de Deus porque Ele é Deus. Então já isso vemos anunciado no paraíso. Mas por que então Deus colocou os querubins para proteger o paraíso? Não anjos, não arcanjos, os querubins. Os querubins representam os anjos que guardam a santidade da presença de Deus no jardim, como fazem mais tarde no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Foi Deus que mandou a Moisés de colocar 2 querubins na tampa da Arca da Aliança. Então aqui ele colocou os querubins de ouro e já com Moisés começou esta tradição, esta fé, que Deus está sentado sobre os querubins. A Arca da Aliança era o lugar da presença de Deus. Enquanto estavam caminhando no deserto, aqui Deus estava presente na Arca da Aliança. Depois colocaram a arca no templo, no Santíssimo. Lá também Deus está sentado sobre os querubins. Então, os querubins, podemos dizer, representam a presença de Deus. Pois também não é por acaso que eles guardam o paraíso, porque o paraíso era o lugar aqui na terra onde Deus habitava, onde Deus caminhava com Adão e Eva. Então, eles guardam o paraíso, porque Deus achou melhor que Adão e Eva não continuassem no paraíso. Os querubins impedem o acesso à árvore da vida. Isso pode ser considerado um ato de misericórdia divina, para que o homem caído não coma da árvore da vida e viva para sempre, num estado de separação espiritual de Deus. Depois do pecado original, não era bom ficar no paraíso. No paraíso, Adão e Eva podiam comer da árvore da vida, assim, prolongar a sua vida. Mas isso era previsto para a vida no paraíso, não a vida depois do pecado. Então, depois do pecado, não era bom viver para sempre. Por isso, era a misericórdia divina que providenciou que Adão e Eva não pudessem continuar no paraíso. E assim, os querubins que cuidam, representam, guardam a presença de Deus. Não? Eles também guardam agora aqui o acesso à presença de Deus. Então, não permitem que Adão e Eva possam voltar para o paraíso ou outra pessoa. Mas é mais interessante ainda porque os querubins, pois na tradição da igreja, começando com Ireneu, com Jerônimo,
eles veem os querubins como transmissores dos evangelhos. Eles nos transmitem os 4 evangelhos. Então, eles nos transmitem a revelação de Deus, nos fazem conhecer Deus melhor. Eles nos ajudam para compreender melhor a palavra de Deus, o evangelho, a vida de Jesus. Então, exatamente estes querubins que colaboram na revelação, que nos introduzem na revelação, nos fazem compreender Jesus melhor. Eles guardam o paraíso. Porque no paraíso, aqui na terra, não é mais possível conhecer Deus como era planejado por Deus, por causa do pecado. Mas agora, através dos evangelhos, podemos reencontrar este caminho, podemos conhecer Deus de novo. Então, aqui os querubins nos convidam para meditar os evangelhos, para assim compreender melhor a vida e as obras de Jesus, e assim reencontrar o caminho para uma união mais profunda e mais perfeita com Deus. Enquanto eles fecham o paraíso terrestre aqui, porque não era bom viver no paraíso, na nossa condição, mas por outro lado também eles nos abrem o paraíso espiritual, podemos dizer. Nos abrem os evangelhos para conhecer Deus melhor. Então, podemos ver este convite para fazer todos os dias nossa meditação e assim procurar um conhecimento e uma comunhão mais profunda com Deus. Este era o primeiro ato dos anjos aqui na Terra, segundo o catecismo. Então, fecham o paraíso terrestre. Mas podemos completar, fecham o paraíso terrestre, mas nos abrem o acesso para os mistérios de Cristo. O segundo ato dos anjos aqui na Terra, que o catecismo enumera, é eles protegem Lot. Interessante, não? Esta misteriosa visita dos 3 anjos a Moisés, a Abraão, no capítulo 18, do livro Gênesis, onde depois Abraão negocia com o Senhor para salvar Lot, não? Para salvar os justos que moram em Sodoma e Gomorra. Pois 2 desses 3 anjos vão para Sodoma e Gomorra para salvar Lot. Estamos aqui no livro Gênesis, capítulo 19. De tarde, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, Ló se levantou, saiu-lhes ao encontro, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, rogo-vos que venhais à casa de vosso servo para lavar-lhes os pés e pernoitardes. Amanhã cedo, ao despertar, seguireis vosso caminho. Ló aqui não segue este costume dos orientais, não? A hospitalidade. Então, quando vem visitas, então, ele faz tudo para acolher bem essas visitas. Eles, primeiramente, nem querem aceitar isto. Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu muito com eles, de modo que foram com ele para casa, onde lhes preparou um jantar e alguns pães, e eles comeram. Sabemos, não, que Deus chegou para destruir Sodoma e Gomorra por causa dos pecados, por causa da perversidade dessas cidades. E, de fato, a perversidade era tão grande que nós hoje nem podemos imaginar. Enquanto essas 2 visitas estavam lá na casa de Ló, então, as pessoas da cidade avançaram sobre Ló e estavam para arrombar a porta. Eles queriam que Ló entregasse para eles essas visitas, que eles pudessem abusar eles durante a noite. Tão grande era a perversidade dessa cidade. E Ló só ficou salvo por causa dos 2 anjos. Eles intervieram, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os homens que estavam fora, desde o menor até o maior.
de modo que não podiam mais encontrar a porta. Então aqui eles tinham que usar de violência, de força, para proteger-lo. A cidade era tão perversa que eles, com força, com violência, queriam obrigar-lo para entregar essas visitas. Depois, os homens disseram a Ló: só tens aqui ainda algum parente? Genro, filho ou filha? Tudo o que tens na cidade, tira-o daqui. Vamos destruir este lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. Ele nos enviou para destruir a cidade. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que tens, para não morreres também tu por causa do castigo da cidade. Ló ainda não quis acreditar bem, ainda estava hesitando. Os genros dele nem acreditaram, eles queriam ficar, não acreditaram que Deus vai destruir a cidade. Mas então Ló, certamente por causa da intenção de Abraão, então afinal ele seguiu os anjos, Ló, a sua esposa e as duas filhas. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tinha compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. E Ló também era muito interessante, não? Os anjos queriam que ele fugisse para o deserto. Mas Ló disse: mas o que vou fazer no deserto? Deixe-me fugir aqui para tal cidade que está aqui perto, porque é mais fácil viver na cidade do que no deserto. Então ainda isto permitiram ele. Pois bem, concede-te também este favor: não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Então, quando finalmente Ló chegou até a cidade, antes a sua esposa olhou para trás e se tornou Saul, né? Mas Ló chegou à cidade, né? Então Deus destruiu as cidades da região. Interessante aqui ver esta colaboração humana divina por meio dos anjos. Que Ló foi salvo, podemos realmente, certamente deduzir da oração de Abraão. Abraão intercedeu. Então, por isso, Deus salvou Ló, por causa da intenção de Abraão. Mas Deus salvou Ló por meio dos anjos. Os anjos tinham que interferir com sua força, com sua sabedoria, protegendo Ló contra as pessoas da cidade, ou também convencendo Ló para realmente sair da cidade e fugir. E depois, eles fizeram cair fogo e enxofre do céu para destruir a cidade, para castigar os pecados. Os anjos no serviço de Deus, no serviço dos homens, conduzindo, libertando, aconselhando, protegendo. Então aqui vimos o serviço dos santos anjos desde o início da história da salvação. Depois, na próxima catequese, vamos continuar sobre esta ajuda dos anjos no Antigo Testamento. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.